gente já tem elementos importantes para compartilhar com o nosso ouvinte, porque é isso que embasa essas medidas cautelares. Primeiro, Bolsonaro, tecnicamente, não está preso. Ele atende a medidas cautelares da Justiça e vou citar aqui, listar uso de tornozeleira eletrônica, ele foi lá para colocar a tornozeleira, recolhimento domiciliar entre 7 da noite e 7 da manhã e também aos finais de semana, proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, proibição de se comunicar com outros réus investigados, aqui eu abro um parênteses, o filho Eduardo Bolsonaro, proibição de acesso às redes sociais. Essa petição, o próprio Bolsonaro esclareceu aqui na entrevista, é uma petição de um outro inquérito. Matheus Chu, de Brasília, pode explicar mais detalhes para a gente, Chu. Kelly, este outro inquérito trata de ataques à soberania do Brasil. Ataques em função do contato que Eduardo Bolsonaro tem nos Estados Unidos com autoridades norte-americanas e o governo brasileiro, que já vinha apontando, que considera uma interferência, vê também nesta decisão do Supremo Tribunal Federal, com base no inquérito da Polícia Federal, confirmação destes indícios, destas suspeitas de que a ação lá foi para costurar um apoio externo a uma tentativa de livrar Bolsonaro da prisão. Este novo inquérito, além de Bolsonaro, segundo o próprio ex-presidente, envolve o filho dele, Eduardo, justamente por toda esta ação, uma ação que é considerada contra a soberania do país. Eu estou aqui agora, Kelly Macedo, ainda em frente à sede do Serviço de Administração Penitenciária, onde Bolsonaro colocou mais cedo esta tornozeleira eletrônica, e ele saiu em deslocamento há pouco, num comboio, para a sede do PL, o partido dele, o Partido Liberal. A gente vê que entre os apoiadores mais fiéis de Bolsonaro já há uma manifestação bem contundente, em bloco, condenando a decisão da Justiça. Bolsonaro classificou, Kelly, como uma suprema humilhação ter de utilizar a tornozeleira eletrônica, e chama atenção na entrevista também o fato dele negar que tenha planejado deixar o país, mas dizer que é muito fácil fazer isso. É muito fácil deixar o país mesmo na condição de quem tem o passaporte apreendido desde fevereiro do ano passado. Sobre a interferência dos Estados Unidos no Brasil, Bolsonaro, diferente do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que abertamente pede a revisão das tarifas, evita dizer que Trump está agindo em função disso, que o tarifácio é por causa da suposta perseguição judicial, e evita também fazer um pedido aberto ao presidente dos Estados Unidos para rever essas tarifas, Kelly? É importante a gente colocar que este foi um ponto central, Macedo, Matheus? A gente de início analisava se tinha a ver com o rito processual daquele inquérito da tentativa de golpe de Estado. Agora não fica muito claro que é sim relacionado à petição que eu estava lendo aqui com 47 páginas, cita o fato de o governo norte-americano querer condicionar a decisão da Justiça, querer condicionar o que o Poder Judiciário pode ou não pode fazer, só assim diz que retirará a taxação. Quer dizer, é sim, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, uma clara tentativa de dizer, de interferir na decisão judicial. Aqui nesse ponto, página 35, o ministro, a petição diz, Macedo, que as condutas praticadas por Jair Messias Bolsonaro se alinham ao modus operandi do filho, Eduardo Bolsonaro, e cita os crimes, incorrendo na possível prática dos crimes previstos no Código Penal. Coação no curso do processo, essa questão de ameaça, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, isso é muito grave para a justiça, inclusive justifica prisão, não é o caso, e atentado à soberania. Portanto, a questão da soberania, ela é, como disse o Matheus Chu, central. E diz aqui, esses elementos são passíveis de medidas judiciais que façam cessar a conduta criminosa e garantam a instrução criminal, o curso do processo, e a aplicação da lei
penal. A lei estabelece a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, dentro de critérios de proporcionalidade, entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou aplicação da lei penal. É importante a gente dizer, o professor Peruquinho explicou, que não é de ofício, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, ele não decidiu da cabeça dele. A Polícia Federal provocou, o Ministério Público entendeu que sim, deveria ir adiante e a partir daí a Justiça decide por medidas. Diz ainda, está plenamente demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão de indícios de cometimento de gravíssimos crimes contra a soberania nacional e a independência do poder judiciário, mediante uso de grave ameaça, é o que os Estados Unidos fizeram na visão do ministro, em razão da existência de uma campanha criminosa cujo objetivo é justamente obstruir o andamento da ação penal.